Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a retomada da avaliação do quarto bimestre, que acontece dia 22. Os capítulos que cairão será capítulo 8 e capítulo 9. E aqui a gente vai fazer uma retomada bem rápida, passando pelos pontos mais importantes aqui do tema. Então vamos lá. Governo de Dom Pedro II. A gente está falando do Império Brasileiro, que o Império existiu, que é a segunda forma de governo no Brasil, né? Nós temos três formas de governos no Brasil: colônia, Império e República. O Império ele vai dar proclamação da Independência 1822 até a proclamação da República 1889. Então, de 22 a 89. Nós tivemos dois imperadores no Brasil, Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II. Entre o governo deles dois, houve o período regencial, que nós estudamos capítulos anteriores. Tá bom? Então, Dom Pedro II, a gente vai estudar aqui. Ele assume o governo do Brasil ainda com 14 anos de idade, em 1840, e aí ele vai governar até 1889, portanto, aí 49 anos de governo Pedro II, tá? Então, vamos para o texto. Chegando no primeiro tema, segundo reinado é o nome do governo, e aqui a gente já tem lei, né? Falando de lei do ventre livre. É importante a gente pensar que é dentro do governo de Pedro II que vai ser conduzido o processo de fim da escravidão, que vai acabar em 88, de acordo com a lei, tá? Então, vamos lá. Eu preciso citar para vocês algumas leis, né? Já que aqui traz a lei do ventre livre, eu preciso dizer para vocês que a lei do ventre livre é uma das leis que vão ser feitas no Brasil no processo da ideia de acabar com a escravidão no Brasil. Essas leis, elas são o seguinte: primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir a entrada de escravizados no Brasil, certo? Fim do tráfico atlântico. Essa daí, 1871, Lei do Ventre Livre, que vai colocar o nascimento de uma criança filha de escravizados como ser livre. Tem alguns parênteses a ser feito aí, certo? Então, essa criança vai viver até os 7 anos de idade na fazenda com que a mãe e o pai é escravizado. E depois o governo brasileiro, junto com o fazendeiro, vai decidir se essa criança continua na fazenda ou é adotada pelo governo do estado, sendo livre ou liberta aos 18 anos de idade, tá? Então, isso é 1871. Em 1876, vai ter a lei dos sexagenários, que é como se fosse aposentadoria para o escravizado. Então, a partir dos 60 anos, o escravizado deixaria de ser escravizado, passaria a ser livre, cumprindo 3 anos aí de pena. Então, aos 63, a gente já fez reflexão em sala de aula e vale a pena lembrar, ou pensar, ou refletir qual escravizado, nascido escravizado, viveu 60 anos de idade, qual a porcentagem de escravizados que chegavam a essa idade, né? Então, é uma reflexão importante de ser feita. E em 1888, Lei Áurea, que é a abolição da escravidão, assinada por Princesa Isabel. Então, a ordem ficou o seguinte: 1850, Lei Eusébio de Queiroz; 1871, Lei do Ventre Livre; 1876, Lei dos Sexagenários; e 1888, Lei Áurea. Beleza? Então, esse é o caminho das leis para o fim da escravidão no nosso país. Aqui tem mais uma, que está em 1871, né, algum momento aqui dos viscondes. Então, entender aqui ministérios e viscondes, isso são títulos de nobreza que a gente vai ter no nosso país, né? Lembrando que dentro do Império Brasileiro vão haver partidos políticos, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador.
porque a gente precisa pensar que Dom Pedro II, quando assume o Brasil, tem apenas 14 anos, então ele precisava de uma base de apoio, mas isso nós estudamos nos capítulos anteriores, tá? Eleições imperiais. Aí você vai perguntar, mas professor, tem eleições no Império? Como assim? Eles vão eleger o imperador? Não. Essa eleição ela vai servir para eleger as pessoas, né, que vão dar suporte a esse governo. O Brasil é grande, o imperador não consegue governar tudo sozinho. Ele tem a última palavra de tudo, mas ele não consegue vigiar todo o país. Esse voto vai ser censitário. O que significa esse voto censitário? Significa que as pessoas têm que comprovar alguma coisa para poder votar, e essa eleição vai ser uma eleição indireta, portanto, não é a população, porque a sua grande maioria não tinha condições de participar do processo eleitoral. Aqui tem uma lei muito importante também, que é a Lei Saraiva. Essa é extremamente importante porque vai mostrar esse voto censitário, o que significa. O que é a Lei Saraiva? Anote aí. A Lei Saraiva de 1881 proíbe que analfabetos votem no Brasil. Aí cabe a reflexão e cabe a minha pergunta para você aí. 1881, qual era a porcentagem da população brasileira que era analfabeta? Ou, pergunto ainda, quem não era analfabeto no Brasil? Certo? Então, eram essas pessoas que tinham acesso ao voto, e agora você entende o que é o voto censitário, tá? Passando aqui para frente, províncias em revolta. O que é província? Província é o que hoje a gente chama de estado ou cidade, tá? Então, província de São Paulo seria província do Rio de Janeiro, só para você compreender esse processo. Algumas províncias vão se revoltar, e essas revoltas elas vêm acontecendo desde o período regencial. O descontentamento, principalmente da região nordeste ou norte do Brasil, que não vai ser atendida, o governo vai ficar mais concentrado da Bahia, né, que é nordeste, mas da Bahia para o sul, então essas regiões vão se movimentarem com algumas revoltas, tá? O café que aparece aqui, a gente vai colocá-lo, e é necessário lembrar que ele vai ser a principal fonte de riqueza do segundo reinado. Tanto é que alguns livros colocam o segundo reinado como o reinado do café. Lembrando, qual é a mão de obra até 1888 no Brasil? A mão de obra escrava negra. Preciso lembrar vocês também que essa mão de obra escrava negra inclui indígenas, porque o indígena era conhecido como escravo da terra, certo? Porém, a partir do momento em que acaba a escravidão, a gente vai ter uma alteração nesse pensamento da importância do negro na sociedade brasileira, né? Então, deixa eu passar aqui o livro, só para a gente ver aqui. Primeiro, mudanças provocadas pelo café. O café, ele era produzido, né, ou plantado, colhido, principalmente aqui no interior de São Paulo, sentido Rio de Janeiro. Então, olha aqui as setinhas, ó, Taubaté, Guaratinguetá, até Rio de Janeiro. E pegando ainda as cidades do interior. Lembrando que a gente tem aqui como que é o nome disso aqui? Legenda da imagem, que vai mostrando aí os anos, ó. Então, início do século XX, 1836 até 1935. Importante pensar que esses dois momentos últimos aqui já estamos dentro do Brasil República, já não é mais o Brasil Império, portanto já não é mais mão de obra escrava. Esses caras vão ficar muito ricos e vão ficar conhecidos como barões do café. Lembrando que barões é um título de nobreza, certo? Então, barões do café, que são donos dessas grandes fazendas com centenas de escravizados e centenas de cafezais, monocultura de café. As cidades, as vilas começam a crescer, principalmente nessa região que a gente está citando aqui, e aí vai acontecer o que em 1888? Fim da escravidão. O fim da escravidão vai ser muito impactante para as fazendas de café, por quê? Porque a mão de obra nessas fazendas é mão de obra escrava negra. Com o fim da escravidão,
todos estão livres. E aí o fazendeiro não tem mais mão de obra. O que o Brasil começa a fazer? Começa a trazer imigrante europeu para substituir a mão de obra que era escravizada. Então, mas professor, você pode perguntar, por que eles não contratavam agora, né, esse negro que era liberto, que já conhecia o trabalho, que já trabalhava para ele? Por que eles não contratam esse negro escravizado? Lembrando, o Brasil teve cerca de 350 anos de escravidão. Qual é o pensamento do homem branco para com o homem negro? É de que ele é inferior, é de que ele não presta, é de que ele é tudo de ruim. Agora que a escravidão acabou, o que o branco quer do negro? Quer que ele morra, quer que ele suma. Então, a proposta do início da República Brasileira é uma proposta de embranquecimento, deixar o negro jogado à margem para que morra, enquanto isso vai trazendo imigrantes, né, ou migrantes vindo da Europa para poder assumir esse tipo de trabalho, ou substituindo os escravizados ou ex-escravizados, que agora são livres, nas fazendas de café no interior paulista e do Rio de Janeiro, certo? E aí vai começar um movimento, que é um movimento nas cidades, né? Esse negro que era escravizado e agora ele é livre, ele vai começar a ir para as cidades. E chegando na cidade, ele vai procurar emprego. E vai começar um movimento de periferias e de dificuldade, e um movimento de moradia, que é o movimento sem teto, né? Que é um movimento que luta por direito à moradia, e esse movimento existe até hoje. Naquela época não existia uma lei que garantisse que o Brasil, né, como Estado, deveria garantir moradia para todo mundo. Hoje, esse movimento existe e ele é respaldado pela Constituição, porque na Constituição brasileira tem que todo brasileiro tem direito à moradia, né? Então, a gente vê aí. Só que, junto com as teorias raciais de embranquecimento da população, a gente vai ver que não vai dar certo essa luta por moradia. O que vai acontecer é que os negros vão cada vez sendo mais afastados das cidades e levados para as margens, que é onde nós moramos, né, atualmente, né, na margem da cidade, pensando que o centro da cidade de São Paulo está a diversos quilômetros da gente, não sei até quantos de vocês, qual é o costume que vocês têm de ir até o centro de São Paulo, então a gente vê que a gente está um pouco distante, alguns talvez nunca tenham ido. Europa como modelo, o Brasil agora independente, o Brasil agora república, o Brasil agora sem mão de obra escrava, o Brasil quer, entre aspas, modernizar. Qual é a referência? A referência são as cidades europeias. Qual é a proposta? Montar cidades, trazer energia elétrica, alargar ruas para que automóveis possam agora ter espaço, e é este movimento que vai acontecer. O que vai acontecer com as pessoas pobres que moram nas cidades vão ser, como eu disse e vou repetir, jogadas para as margens dessa cidade aí, tá? E aí, vou passar aqui, reformas aos poucos. No ano que vem, a gente vai estudar algumas questões no Rio de Janeiro sobre demolições que vai gerar até uma revolta, que é a chamada revolta da vacina. Mas eu vou deixar um pouco para o ano que vem, mas só para vocês saberem que a cidade era construída por cortiços e muito sujeira e tudo mais. E para modernizar, vai causar um tumulto ali, que é onde vai começar a surgir o que hoje a gente chama de favela no Rio de Janeiro, que é a ocupação desordenada dos morros do Rio de Janeiro, né? Então, aqui, algumas imagens de cortiços no Rio de Janeiro. Aqui a questão do direito à moradia, a questão da Constituição de 88 garantindo esse direito fundamental, só que essa luta começa já lá atrás. A lei do ventre livre, aqui agora a gente vai entrar nas leis que eu citei também no início, então, lei do ventre livre de 1871, seguida por outras leis, né? Lei dos sexagenários e Lei Áurea. As teorias racistas de embranquecimento ou branqueamento da população,
Essa obra aqui representa muito bem isso, né? Então aqui a gente tem uma senhora negra, uma moça com a pele um pouco mais clara, segurando um bebê com pele ainda mais clara, e aqui um rapaz. A senhora, que muito provavelmente foi uma escravizada, porque essa obra é de 1895, ela foi escravizada, provavelmente essa moça também foi, só que agora uma criança nasceu branca na família. Então, essa é a relação do embranquecimento ou branqueamento da sociedade. Isso significa que essa criança não vai sofrer o que sua mãe e sua avó sofreu, não somente na questão da escravidão, mas na questão do racismo estrutural da nossa sociedade. Dificuldade dos imigrantes, aqueles que vinham para o Brasil para assumir a mão de obra no lugar dos escravizados nas fazendas. Muitos deles não sabiam o que estavam vindo fazer no Brasil. Teve até um período que o Brasil quase arrumou uma guerra com a Itália, por exemplo, porque o Brasil abre as portas para italianos entrarem aqui, dá as passagens para esses italianos entrarem aqui. Os italianos, vendo uma nova terra, vê oportunidade, quando chegam aqui, são colocados para viver num regime de semi-escravidão. Quando o governo italiano fica sabendo disso, causa um certo desconforto com o governo brasileiro, né? E aí quase gera um conflito, uma guerra. E aí, a gente aqui, a herança de muitos povos, a gente vai falar do Brasil, né? E essa diversidade cultural que nos forma e em todas as relações de cultura, né? Então, só aqui a gente tem comida oriental, comida italiana, que são as massas, e também as comidas árabes, né? As esfirras e tudo mais. O Império e os indígenas. Não é novidade para vocês que os indígenas, até hoje, 2022, ainda sofrem muito em relação ao governo brasileiro. Imagina, então, no Império ou na colônia brasileira, né? Então, a gente tem aí esse movimento conhecido como Regulamento das Missões, que vai um pouco que não é muito efetivo essa ideia de regulamento das missões, de que os indígenas devem ser mantidos nas suas aldeias. A gente sabe que não é bem assim, porque a cidade vai avançando em direção à aldeia. Ele pode ficar lá, mas se a cidade avança e engole a aldeia, ele vai estar no meio da cidade, né? E aí, hoje em dia, a gente tem aqui algumas manifestações, essa imagem é de 2019 no Distrito Federal, né, na Marcha das Mulheres Indígenas. A gente vê que todo ano os indígenas vão a Brasília e não somente uma vez ao ano, mas existem organismos e organizações que lutam pelos direitos dos indígenas dentro desse processo ainda de massacre ou etnocídio. Aqui tem o esqueminha, acho sempre bom que vocês revisitem o esquema para ver se vocês entenderam tudo que o capítulo tem a ofertar, tá? Vamos para nosso último capítulo, que é o capítulo 9, separado em dois temas: fim da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai e o fim da escravidão. Sobre a Guerra do Paraguai, eu vou ser bem objetivo aqui. A Guerra do Paraguai, motivo: a gente está num processo de industrialização, o início da industrialização aqui na América do Sul. O Paraguai não tem acesso ao mar, isso sufoca o Paraguai numa questão de comprar e vender produtos, e o Paraguai quer acesso a alguns rios que levaria ao Oceano Atlântico. Para isso, tenta conversar com o Brasil, tenta conversar com a Argentina, que não resolve, e aí ele resolve invadir tanto o norte da Argentina quanto o sul do Brasil para conseguir esse seu acesso. Dessa forma, a Guerra do Paraguai é uma guerra do Paraguai contra Brasil, Uruguai e Argentina, que vão formar a Tríplice Aliança. O governante do Paraguai é Solano Lopes, ele é um imperador. Na questão do Brasil, que é o que vai importar para a gente, o governo brasileiro, assim que entra na guerra, né, ou é colocado, é posto na guerra, porque tem seu território invadido,
ele precisa montar um exército, porque o Brasil ainda não tinha um exército. Então, o que, que o governo brasileiro faz? Monta uma campanha chamada Voluntários da Pátria. O que seria Voluntários da Pátria? A gente discutiu bastante na sala de aula. Seria o seguinte: se voluntarie, lute você também pelo Brasil. Só que a gente tem que pensar o seguinte, galera. Ele está falando de um período de escravidão, então ele está conversando com as pessoas brancas. Essas pessoas brancas são pessoas que estão de bem com a vida. Por que que eles vão para a guerra pelo Brasil? Se a vida está ganha, tem de tudo, dono de fazenda, dono de escravizados. Então, existe aí o que a gente vai chamar de uma resistência por parte da população branca, né, desse recrutamento. Então, a população vai evitar ir para o exército. Mas como compreende que o Brasil precisa desse exército, e aí faz o quê? Uma contraproposta para o governo. Enviar negros em seu nome, e o que, que os negros ganhariam com isso? Esses negros escravizados, se sobreviverem à guerra, ganham sua liberdade, né? E ganham o cargo no Exército Brasileiro. E dessa forma, o Exército Brasileiro vai passar a ter mais de 50% da população no Exército. Essa população vai ser negra, certo? Então, com isso, eu resumo a Guerra do Paraguai. Então, entre motivo, o recrutamento e, para fechar, logicamente, o Paraguai sai devastado. A gente discutiu isso em sala de aula, né? Cerca de metade, mais da metade da população paraguaia é morta dentro do conflito. E aí a gente tem esse processo, tá? Sobre a escravidão em xeque, de novo, vou falar pela terceira vez aqui, as leis que vão fazer com que chegue ao fim da escravidão. 71, ventre livre; 76, sexagenários; 88, Lei Áurea. Os ingleses vão pressionar para o fim da escravidão no Brasil. Por que que os ingleses vão fazer isso e qual é o interesse inglês? Isso é importante, a Inglaterra é uma grande potência. Eles vão fazer isso justamente porque eles são um país industrializado. Escravizado não compra, não tem dinheiro. Então, eles precisam da liberdade desses escravizados para eles terem trabalho, terem salário, e a partir daí poderem comprar seus produtos industrializados, tá? Então, não é bondade dos ingleses. Aqui estão as leis, ó. Lei Eusébio de Queiroz, Lei de Terras, determinando quem poderia ter terra no Brasil, né? Para não cair na mão de qualquer um. E aí a gente segue com o que eu disse para vocês aí, sexagenários e Lei Áurea, tá? Uma outra coisa que acontecia bastante era isso aqui, ó. Recompensa a escravizado fugido. Olha aí essa imagem. Eles colocavam o valor, quando fugiu, por qual nome atendia e qual a idade. Lembrar vocês que o escravizado era como se fosse um objeto. Então, a gente vai ver aí que cada um tem um certo tipo de valor, dependendo da saúde dele e da idade, né? Aqui aparece a lei do ventre livre. Aqui aparece a campanha abolicionista, que são campanhas para o fim da escravidão, lei dos sexagenários e lei áurea aparece por aqui também, tá bom? Jovens, eu vou ficando por aqui. Tem um esqueminha para vocês. Dica: resolvam as atividades do caderno de atividades. É possível que você encontre algumas questões da prova por lá. Forte abraço, bons estudos e até mais.